Bom, pessoal, agora a gente vai ter enfim, o prazer e a alegria de receber aqui os nossos colegas, o Arno Fritz e a Adriana Lobão, né, que vão falar sobre as coletas botânicas, né? Oi, Adriana, tudo bem? As Oi, coletas tá. botânicas, tudo jóia? Esse Olá, boa mundo tarde. remoto tem o lado bom, né? Que a gente acaba também vendo os amigos de uma certa facilidade, vamos dizer assim, né? Oi, Arno, tudo bem? Tudo ótimo. Ô, Arno, eu estou em falta com você, mas você me perdoa, tá? Você, Adriano, nós precisamos reunir para a gente ir lá para Iguaba, porque a estrutura e começar os trabalhos lá, né? Estamos esperando a nossa Ah, autorização lá, sabe? Ah, não, eu sei que ouvindo isso já vocês virou passado, falarem, esse pedido de autorização que você fez ficou assim num passado remoto, né? A gente precisa se provocar novamente, uma nova era, né? O remoto é agora, sabe? Foi no Eu tenho ido lá, eu tenho ido lá semanalmente, eu tenho passado 2, 3 dias lá, 2, 3 dias aqui, sabe? E hoje eu tive uma reunião com o reitor, com o prefeito de Iguaba, né? Eu tive que sair daqui. Essa semana agora eu tive uma reunião com o nosso pró-reitor. A gente está escrevendo projetos para ter o mínimo de estrutura lá, sabe, Arno? Porque não tem nenhuma, né? Então, e a gente merece incluir, fazer a inclusão, não só social, mas a inclusão do campus de Iguaba na pauta da universidade e nessas ações, né, que incluem principalmente os nossos cursos de ciência biológica, medicina veterinária, ciência ambiental, e todos os cursos que quiserem, buscarem se integrar, porque essa é a proposta mesmo da transdisciplinaridade. Bom, maravilhoso. muito bom, não. E vocês sabem que às vezes eu posso pecar mas a gente está se esforçando para cumprir o nosso papel, né? Fica aqui uma justificativa enfim, acabou que foi um lapso mesmo que passou, Arno, mas nós estamos juntos, tá? Sem problema, sabe? Sem Tá. problema. A gente sabe que precisando a gente conversa contigo e Vamos consegue sim, ó, ir lá. vamos sim. Vamos manter o processo de ocupação, gente. Bom, é isso mesmo, é isso A mesmo. balbúrdia, a Eu, inclusive, quando aceitei aquela coordenação, foi para coordenar o núcleo para a universidade, né? Para a universidade. A gente precisa ter alojamento, mínimo, porque a distância não é pouca, então o aluno já chega um pouco cansado, um sol de restinga, um negócio que já dá vontade de, pô, vamos parar um pouco, porque não é fácil, por mais que tenha motivação e preparo físico, né? Não é tão pertinho assim também, enfim. Bom, Arno, Adriana, obrigado. Eu falo em nome da comissão toda, os nossos queridos aqui, a Hanna e o Felipe, o Marcelo, todos nós estamos juntos desde o do primeiro encontro nosso, né, que a gente não chamou de simpósio, mas não deixou de ser, por isso esse é o segundo, né? Então, a gente está junto. Eu vou passar a palavra ao Felipe, e Marcelo, a gente agradece aqui a eles e a todos aqui presentes, e passando a palavra ao Felipe, porque o Felipe tem sempre aqueles detalhezinhos e vai também tecer uma breve consideração, assim, uma breve síntese do currículo de vocês, tá bom? Abraço, boa palestra. Obrigada. Oi, boa tarde, Adriana, boa tarde, Arno. Boa tarde. Antes eu só vou dar uns avisos. A gente nós chegamos na nossa última palestra e é a mesma coisa. No final da palestra nós vamos enviar a lista de presença. Além disso, a gente vai enviar uma lista de avaliação do evento para vocês avaliarem a gente, né? É muito importante vocês preencherem ela. E as perguntas serão feitas no chat e ao final da palestra eu vou passar aos palestrantes. Bem, eu queria agradecer a Adriana e o Arno por aceitarem o convite e fechar com chave de ouro o nosso evento, né? Bem, sobre a Adriana, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1999, mestrado em Ciências Biológicas, Botânica pela Universidade de São Paulo em 2003 e doutorado em Diversidade Vegetal.
Conhecer e Conservar, pela Escola Nacional de Botânica Tropical em 2009. Atualmente é professora associada nível 1 da Universidade Federal Fluminense, curadora do Herbário de Niterói e secretária da Sociedade Botânica do Brasil, Regional RJ. Credenciada pela pós-graduação em Botânica do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de botânica com ênfase em sistemática e biogeografia de fanerógamos, atuando principalmente nos seguintes temas: anonácea, fitogeografia, guatéria, taxonomia e flora. Sobre o professor Arno. Possui graduação em Ciências Biológicas realizada na Universidade Federal do Paraná em 2004, mestrado em 2007 e doutorado em 2011 em Botânica, realizado no Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal Fluminense e responsável pelo Laboratório de Anatomia da Madeira e Dendrocronologia. Tem experiência em pesquisa e ensino na área de botânica, com ênfase em anatomia vegetal, atuando principalmente nos seguintes temas: anatomia da madeira, identificação de madeiras, dendrocronologia, anatomia de lianas, ensino de botânica, técnicas de coleta e escalada. Bem, muito obrigado. Quando vocês quiserem aí, podem começar. Muito obrigada. A gente combinou aqui, né? Sim, vamos juntos. Arno vai compartilhar aqui a tela para a gente, mas de antemão também queria agradecer muito o convite, é uma satisfação, e parabenizar aí a todos pelo evento, né, tão organizado. E vamos falar logo depois da Mara. Então, eu estava acompanhando o finalzinho. Infelizmente, a gente estava em reunião do departamento, então eu não pude assistir tudo. Mas esse finalzinho eu fiquei aí me deliciando, né? Então, são muitos compartilhar de experiência também. E a gente vai contar um pouco da nossa dentro de uma outra área, mas né, assim, com uns viés muito semelhantes, né? Então, é como se fosse um estudo de caso dentro das plantas, então, no caso. E aí a gente optou, então, a gente vai dividir, né, a palestra, eu falo um pouco, o Arno fala um pouco, e a gente optou, então, por falar um pouco das metodologias específicas, né, dentro da nossa área, para depois falar dos riscos, e aí vocês vão reconhecer riscos aí muito parecidos com o que a Mara pontuou também, né? Mas aí a gente vai contando as nossas histórias, né, Arno? Então, né, trabalho de biossegurança no trabalho de campo, especificamente com plantas, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é essa que a gente colocou aqui, que eu acho que resume bem essa palestra, que é: para ser um biólogo é preciso 5% de inspiração e 95% de transpiração. Então, vamos lá, ver como é que a gente transpira nesse sentido. Bom, todo mundo deve conhecer essa planta, né? Essa árvore linda, maravilhosa, é a árvore símbolo do Brasil, né? Muita gente acha que é o pau-brasil, mas tem uma disputa aí, mas é o nosso querido ipê, né? Arno, pode passar mais uma vez? É o nosso ipê amarelo. Só que, como a gente vê aí, o ipê amarelo, que ipê é esse? Que espécie é essa, né? E a gente sabe que os nomes vulgares, eles trazem algumas questões, né? Regionalização, e muitas vezes o mesmo nome vulgar você tem diversas espécies, né? Que se trata do mesmo nome vulgar, assim como um nome científico, dependendo da região, né, pode ter aí diversos nomes populares. E aí, quando a gente trabalha com qualquer área da botânica, para a gente né, tirar um pouco esse tipo de complicação, pode passar, Arno, a gente, então, trabalha com voucher, né?
com o que a gente chama de material testemunho. Então, dentro de qualquer área, dentro da botânica, sub-áreas da botânica, assim como outras áreas também, né, na farmácia, na biomedicina, se precisar trabalhar com algum extrato vegetal, alguma planta, é necessário e muito importante ter um voucher. É um material testemunho que é um material que eu vou mostrar para vocês como ele é produzido, mas que aqui a gente tem uma foto da mesma planta, né, fresca no campo, e depois como ela fica depois de montada, né? Então ela é seca, então é um processamento, ela é seca, prensada, que eu já vou mostrar para vocês, e ela então tem esse formato que é chamado de essicata, que é como ela é depositada no herbário, né? A gente, na UF, quem não conhece, nós temos o Herbário de Niterói, né? Então, a gente recebe material testemunho, até pouco tempo não existia um local onde a gente, dentro da UF, onde a gente poderia depositar esses materiais testemunhos, e hoje a gente tem o Herbário de Niterói, né, que está aberto a isso, esse museu das plantas secas, que guarda milhões de informações, né, sobre essas plantas e sobre os seus ambientes também, né? Então, a gente sempre precisa gerar esses vouchers, e aí, como é que isso é feito? Campo, né? Então, eu coloquei aqui as sub-áreas da botânica, e aí a gente vai falar de algumas delas né, mais especificamente, mas todas elas trazem essa necessidade, então, desse material testemunho. Então, eu vou falar um pouquinho aí da sistemática, o Arno vai entrar em anatomia, em ecologia vegetal, para depois a gente olhar, então, para os riscos que a gente corre sempre quando está no campo. Então, eu especificamente trabalho com sistemática vegetal e biogeografia vegetal, aonde, o que é a sistemática, né? Até tinha colocado ali taxonomia também como uma sub-área, mas que está dentro dessa grande área aí da sistemática, né? Que vai tratar do estudo da diversidade biológica, né? Vai pensar não só em registrar essa diversidade, mas de entender sua origem e a sua evolução, né, também. E aí, é aqui que a gente encontra, então, as espécies novas, as descrições de espécies, os inventários de áreas, né, as floras, os problemas taxonômicos, isso é uma espécie ou não é, né, qual é a delimitação disso tudo, as árvores filogenéticas. E, para isso, a gente precisa estar muito bem ancorado em bons nomes, né? Em uma acurada identificação, e só tendo material, só indo a campo e coletando, que a gente, então, consegue dar seguimento a todas essas outras áreas, né? Então, é o que a gente chama de uma área de base para muitas outras, né? Pode passar. E aí, então, aqui a gente tem duas fotos de campo, né? Então, o campo é fundamental, realmente, assim como o Mara, né? Eu, vendo ela falar, me identifico muito. Nós somos biólogas de campo, né? Assim, que gosta de estar no campo, que está sofrendo com essa pandemia sem o campo sábio também, né? Imagino. E a gente, então, dentro dessa minha área, eu estudo um grupo específico, né? E desse grupo específico eu preciso buscar aonde ele ocorre, e o que a gente chama de caminhadas livres, né? O Arno vai mostrar um pouco mais de um trabalho mais ecológico, mas a gente anda,
Então, essa coisa de ir a campo um dia e voltar, nossa, é preciso, assim, pelo menos uma semana, né, um mês, enfim, aonde a gente possa realmente percorrer grandes áreas, procurar esses nossos grupos, e junto com isso a gente vai coletando tudo que está em flor, em fruto, para depositar nos herbários, também como uma forma de ter mais representatividade dentro dos herbários. Então, aqui, numa área mais de cerrado, né? Um campo numa área mais de cerrado e um campo ali numa área mais de floresta, umbrófila, né? Aqui também, né? Eu ali com o material na cabeça, né? Mas também só para ilustrar aí o campo, né? Depois eu vou falar um pouco da vestimenta, que a gente está ali com perneira, enfim, mas são longas distâncias. Então, eu fiquei invejando muito o isoporzinho da Mara ali com Gatorade. Não, porque a gente, né, vai carregando isso e muitas vezes vou mostrar carregando o podão também, né? Então, às vezes são longas distâncias. Pode passar. E aí, né, a nossa listinha, né, vendo o Sábio falando, a gente geralmente faz essa listinha do material que precisa para a gente, então, na botânica, uma coisa que não pode faltar, e eu, em específico, trabalho com árvores, né, assim, eu tenho esse grande olhar para as árvores, eu sou apaixonada, depois o Arno vai mostrar aí coisas lindíssimas, assim, né, que ele faz aí com as árvores, mas a gente precisa de um... No ano passado a gente levou e mostrou, mas a gente precisa do que a gente chama de podão ou tesoura de poda alta, que obrigado, Arno, que é, né, essa ferramenta, né, em que a gente tem várias varas que vão saindo uma de dentro da outra, alcançando aí uma certa altura que tem uma tesoura nessa ponta e que a gente consegue, então, coletar uma árvore até uma certa altura, né? E isso, quando você tem uma altura menor, esse podão é relativamente leve. Quanto mais você vai subindo o podão, mais pesado ele fica e você não pode deixar ele envergar. Então, tem todo um cuidado. Trabalhar com podão exige aí uma certa prática, né? E eu sou daquelas que falo, não, eu tenho que levar o podão, eu tenho que trabalhar com o podão, saber trabalhar bem com o podão. Fora isso, né, bom, um material assim mais clássico, como GPS, bússola, né, aquela coisa antiga, mas a tesoura de poda, e aí você tem um material que é uma prensa, os sacos plásticos para as coletas, né, e um material ali que está dentro daquela mochila, que o Arno vai falar um pouco mais, que é o material de escalada para ascensão nas árvores. Né? Que isso é uma coisa que eu tenho que colar no Arno, assim. Enfim, então, aqui estão, assim, os principais materiais que a gente usa. E aí, a primeira etapa, então, né, pode seguir, você achar o material em flor em fruto, nem sempre é muito fácil, as flores parece que se escondem, né? Mas, por exemplo, trabalhar numa restinga é um pouco mais fácil, inclusive, por causa do tamanho das árvores, mesmo numa floresta de restinga, são árvores que não são tão altas, mas quando você está trabalhando numa área como a Amazônia, né? Ou mesmo aquelas florestas de tabuleiro, né, do Espírito Santo, são árvores bem altas. E aqui, então, eu achando uma das espécies que eu nunca tinha coletado, né, a cauliflora, então, usando aí a tesoura de poda. E aqui, como
né, como eu falei, das varas ali, mostrando um pouco como elas ficam, né, que você pode ir crescendo com esse podão aí, e de lá, né, tirar um ramo. Geralmente a gente coleta aí 2, 3 ramos, porque a gente também faz intercâmbio entre os herbários, né, e então, coletando aí com podão, essa é a primeira etapa, achar e fazer essa coleta. Depois disso, então, a gente vem para o processo de herborização, né, onde a gente prensa esse material. Então, o material mais delicado a gente prensa em campo mesmo, né? Às vezes até é uma opção prensar em campo, mas a gente faz, então, cada ramo a gente coloca entre os jornais, numera, tem as informações, né, no seu caderno de coleta, e aí esses jornais, então, recebem entre eles um papel, que é um papel chupão, que ajuda a secar bem esse material, e a prensa. Então, também a disputa é a maior prensa feita, né? Então, isso, fazer prensazinha pequenininha, né? Assim, então, quanto maior e mais, né? A gente fica mais feliz, né? Que o campo foi bem produtivo. Então, essa daqui é uma prensa média, né? E depois essa prensa leva também um corrugado, que é um alumínio, né? Entre esse material, que ajuda na hora que ela vai para a estufa, ajuda também a secar. Então, logo depois da herborização... pode passar mais um. Aqui, como eu estava falando, a gente, geralmente, isso é uma opção também, mas geralmente a gente prefere sair coletando, coleta, e depois a gente herboriza, né? A gente prensa, do jeito que a gente está fazendo aqui nessas duas fotos aqui de cima, numa unidade de conservação também no alojamento. Então, você passa o dia inteiro no campo, chega exausta e ainda tem, mas assim, sacos e sacos para prensar. Então, às vezes, a gente vai até meia-noite. Aí aqui, Mara, é que rola o momento do Gatorade. Só que, né, a gente... eu morro de sede de Coca-Cola, às vezes dá para pegar uma cervejinha ali e ficar prensando, e aí vai embora prensando e anotando as informações no caderno. Aqui embaixo, né, essa opção de prensar no campo, mas eu acho que a gente perde essa coisa da luz do dia. Então, enquanto eu podia estar coletando, você está prensando, mas é uma opção também prensar ali, né, numa vista bonita, enfim. E aí, depois desse material, então, prensado, aqui tem o corrugado que eu falei para vocês, esse sanduíche, ele vai aí para uma estufa, aqui uma estufa de luz. Quando a gente vai para campos muito longos, a gente leva uma estufa portátil, né? E que a gente monta, e aí é com fogareiro. Então, isso já falando em riscos, né? Então, esse é um risco, assim, que a gente toma muito cuidado, que é botar fogo na massa que a gente está coletando para preservar. Então, é uma outra opção, né? Que é a estufa de fogareiro, a estufa de lâmpada, e tem a estufa elétrica também que a gente pode usar. Aqui num hotel, onde a gente, com medo de perder material, porque a gente tem que realmente botar para secar com uma certa rapidez, senão o material mofa. A gente usou aí os armários do hotel, né? Aí improvisou umas lâmpadas, mas deu super certo. E no final a gente tinha uma excelente estufa. Conseguimos prensar aí um material, já chegamos no laboratório com meio caminho andado. Então, essa é a parte de secagem de material, e depois esse material é montado, então, no que a gente chama de essicata, como eu já mostrei para vocês, e aí uma ficha vai
nessa escata, com todas as informações do ambiente, tudo que você não vê no material depois de seco tem que estar anotado. Então, a altura, por exemplo. Aqui é uma trepadeira, não tem altura, mas as minhas árvores, você olha e se você vê um ramo, você não sabe quanto tem de altura, né? Então, altura, cor de flor, cheiro, látex. A gente tem que colocar todas as informações aí na etiqueta e esse material, então, é depositado no herbário. Então, é dessa forma que a gente gera um material, esse voucher, que a gente tanto trabalha aí na botânica. Bom, agora eu entro aqui, né, Adriana? Falando um pouquinho. Bom, a Adriana explicou aí, né, o procedimento que é praticamente padrão para qualquer tipo de estudo, que é para confeccionar esse voucher que ela mencionou. Então, independente do trabalho que a gente faz, se é anatomia, se é fitoquímica, se é fisiologia, se é as diversas áreas, a gente sempre precisa desse voucher. Ou seja, esse trabalho que ela fez, praticamente toda pessoa que vai para o campo vai ter que fazer isso. Mas claro que daí entram algumas, dependendo do estudo, entram alguns outros métodos e outros materiais são necessários. Por exemplo, eu que trabalho com anatomia da madeira, né? Nós que trabalhamos com anatomia da madeira, a gente precisa de algumas outras ferramentas, né? Algumas ferramentas de corte, por exemplo, serrote de poda, uma serra, um serrote, né? A gente usa bastante no campo para extrair amostras de madeira, essa ferramenta aqui, que é um trado manual, na verdade é uma sonda, né, de incremento que a gente penetra ela na árvore e retira uma pequena amostra de madeira bem fina, que tem cerca de meio centímetro de espessura, ou seja, gera um dano bem pequeno no tronco da árvore. Em poucos meses depois, aquela lesão feita na casca, nessa regiãozinha aqui, ela fecha, né? A gente também toma alguns cuidados ali para passar algumas substâncias que evitam o desenvolvimento de fungos, de outros patógenos, e, né, entrada de insetos. Mas, né, então, usamos esse trado manual, usamos, às vezes, um trado motorizado, ele tem na verdade, é um perfurador, né? Então, uma broca oca também, só que esse material já é um pouco mais pesado, né? Levamos para o campo e usamos algumas outras ferramentas também, formão, martelo. Essas ferramentas, elas não impõem muito risco para a gente, né, entre aspas, né? Por quê? Porque elas são ferramentas relativamente, né, pouco danosas, né? Um serrote mesmo ali é um certo cuidado na hora de manusear, mas tem outras ferramentas que são mais perigosas. Por exemplo, às vezes a gente usa no campo para coleta de madeira motosserra, e daí já é um equipamento extremamente perigoso, extremamente arriscado, e claro, para isso, né, são necessários equipamentos de proteção, né? Então, proteção individual, né, máscara, né, protetor auricular, luvas, né? Hoje em dia existem roupas, né, vestimentas específicas para isso, né, que são confeccionadas com várias camadas de fibra ali para proteger caso ocorra algum problema, né? Então, isso já é uma ferramenta que exige um pouco mais de cuidado. Além disso, vale, né, lembrar que para manuseio de motosserra é recomendado ter um treinamento, e tanto para manuseio como para ter uma motosserra é preciso ter um registro no IBAMA. Então, é uma ferramenta bem mais pesada. Também nos processamentos, por exemplo, de anatomia, às vezes a gente trabalha dentro de, né, a partir do momento que a gente coleta esse material, a gente leva para o laboratório e a gente tem outras etapas de processamento desse material no laboratório. Eu sei que aqui essa simpósio é mais voltado para o trabalho de campo, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar, às vezes, esse procedimento. Então, a gente tem alguns procedimentos, por exemplo, de polimento da madeira, para poder fazer algumas observações que são feitas com lixadeira, com plaina, e para isso, claro, é fundamental o uso dos EPIs, né? No caso aqui, óculos, né, de proteção, máscara por causa da poeira, né? E dependendo da situação, né, jaleco também ajuda a proteger, né, um pouco o corpo. Bom,
também depois que a gente coleta esse material, e às vezes mesmo no campo, ali para anatomia, às vezes a gente tem que fazer a fixação de alguns materiais. E precisa, né, às vezes a fixação é feita no campo. Claro que, podendo, a gente leva o material e faz a fixação no laboratório, mas muitas vezes a gente tem que fazer essa fixação no campo, principalmente dependendo do tipo de análise que vai ser feita. Por exemplo, as análises anatômicas de ultraestrutura, né, componentes de célula vegetal, para esse tipo de análise, né, microscopia eletrônica de transmissão, microscopia eletrônica de varredura, e mesmo para, por exemplo, microscopia de fluorescência, para ver, né, estruturas celulares, às vezes precisamos fazer essa fixação no campo. Então, para essa fixação do material no campo, claro, a gente vai manipular esses fixadores, que vários deles são substâncias químicas tóxicas e perigosas. Então, a gente precisa, mesmo no campo, às vezes, utilizar esses equipamentos de proteção também para essa fixação, que no caso é luva, óculos, jaleco, dependendo da substância, até uma máscara. Claro que estando no laboratório também, né, a capela é um equipamento, né, muito importante para o manuseio dessas substâncias. Bom, outra área que também sempre está, né, que envolve essa coleta e campos, né, de coletas de planta é a área da ecologia vegetal, né? E dentro da ecologia vegetal, né, você tem a ideia, né, do inventariar, né, que é o quê? Fazer uma descrição detalhada, né, quantitativa ou qualitativa, né, do que compõe, né, dos elementos que compõem aquele ecossistema, aquela floresta, aquela área, né? Né, para isso, né, existem diferentes métodos, né, que são, né, os métodos que não são sistematizados, que seria um inventário florístico, que é um pouco do que a Adriana falou até anteriormente, que é sair no campo e sair fazendo uma busca, né, de plantas floridas com estruturas que permitam a identificação, ou métodos sistematizados, que, por exemplo, são os estudos fitossociológicos, onde envolve, daí, né, permite fazer extração de dados quantitativos. Então, alguns métodos, né, que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, por exemplo, o método transect, onde é traçada uma linha no meio da área que quer ser, né, amostrada, e, né, é feita uma coleta de todos os indivíduos que se afastam a essa linha em uma determinada distância. Nesse caso aqui, está sendo mostrado, né, uma distância de 5 metros. Método ponto quadrante, né, que é onde é lançado um ponto e são coletados os 4 indivíduos mais próximos desse ponto. Esses pontos são lançados a uma certa distância um do outro, né. O método de parcelas, onde são traçados quadrados e dentro dessas áreas são feitas, né, a coleta dos indivíduos que estão ali dentro. Claro que existem critérios de inclusão nessas amostragens, por exemplo, o diâmetro, define um diâmetro mínimo, né, a espessura do caule mínima de amostragem, o componente, né, se entram as lianas, por exemplo, que são as trepadeiras lenhosas, se entram apenas indivíduos arbóreos. Então, são algumas das situações também de coleta de campo. Bom, nesses inventários, a Adriana já falou, por exemplo, algumas coisas, né, que você, mesmo numa coleta de qualquer testemunho, a gente geralmente extrai informações daqueles indivíduos. Ela falou da altura, falou do diâmetro, né? Então, aqui também, né, geralmente, nesses inventários, esses dados quantitativos são importantes. Então, é feito, por exemplo, a medida do diâmetro, né, dos caules desses indivíduos, né, com a fita, que tem algumas fitas que já convertem, na verdade, o comprimento da circunferência para diâmetro, então a gente chama fita diamétrica, mas, né, às vezes utilizando fitas comuns, que a gente mede o comprimento da circunferência e depois converte isso em diâmetro. E esses dados são importantes. Claro que, né, nesse momento aqui de medição, imagine, né, a pessoa está lá, ela está abraçando a árvore, ela está se deslocando na floresta. Então, né, um pouco dos riscos que a gente vai daqui a pouco detalhar um pouco mais são inerentes a essa questão de estar se locomovendo no ambiente. E um pouco também do que a Mara já falou anteriormente, também essa coisa só de você estar se deslocando no ambiente florestal ali, né, no ambiente, né, selvagem, vamos usar esse termo aqui, você já está um pouco exposto ali. Por quê? Porque existem insetos, existem, né, outros organismos ali, vertebrados,
que estão ali, né, por exemplo, serpentes, e que podem, né, tem que ter uma atenção nesse momento que você está manipulando, né, fazendo essas medições. Bom, além disso, claro, a gente utiliza outros equipamentos que a Adriana já falou também ali anteriormente, tesoura de poda, né, um material para sacos de coleta, mas nesses inventários é comum, né, como se tem que, por exemplo, no método de parcela, tem que se delimitar uma área. Então, nesse momento, o que a gente utiliza? A gente utiliza, por exemplo, esses fitilhos ou algum outro cordão para fazer essas demarcações de área. Dentro dessas parcelas, os indivíduos são plaquetados e numerados para que a gente possa fazer um acompanhamento, né? Hoje em dia tem várias iniciativas para, né, para o estabelecimento que eles chamam de parcelas permanentes, que seriam parcelas que podem ser monitoradas ao longo do tempo, porque isso nos traz uma informação muito importante de dinâmica florestal, de como que a floresta está se comportando ao longo do tempo, como que está aumentando a produção de biomassa dentro dessa floresta, e com isso, se a gente for pensar a assimilação de carbono, né, como que é o recrutamento, né, a entrada de novos indivíduos dentro dessas florestas, como que é a mortalidade dos indivíduos ali. Então, a gente tira várias informações, né, a partir dessas parcelas que podem ser monitoradas. Mas a mesma coisa, né, para se estabelecer essas parcelas, a gente está lá cruzando o mato, né, saindo correndo com esse fitilho, atravessando o mato, literalmente como a gente usa o termo, né, varando o mato. E muitas vezes, né, o trabalho, o tempo que você tem que sair cruzando mesmo ali, né, sem muito... Sem ser, muitas vezes na pirambeira, né? Exatamente. Como a gente trabalhou no Tinguá, quase caindo. Exatamente. Agora, recentemente, a gente, né, fez alguns trabalhos na Reserva Biológica de Tinguá, né, e delimitou algumas dessas parcelas. E, né, foram muitas, né, na verdade, né, se eu não me lembro agora, até me ajude aqui, se não me engano, são 25 para um lado, 25 para o outro, 50 parcelas, né, então... Quando a gente está delimitando, nesse caso eram parcelas de 25 metros por 10 metros, e a gente delimitou 50 parcelas dessas. Então, imagina, sai varando mato para todo lado, né? E como a Adriana falou, umas pirambeiras mesmo, assim, umas locais. Então, claro, ali tem o risco que é, claro, de se deparar com organismos ali, inclusive lá a gente teve o caso, por exemplo, um dia coletando, né, das vespas atacarem a gente. Tem outros casos de abelha, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas mesmo queda, né? Quedas, torções, coisas desse tipo. Mas, e claro, depois, né, de estabelecidos essas parcelas, essas áreas amostrais, a gente coleta tudo que está dentro delas. Então, além de, né, estabelecer todas elas, daí sai o que a Adriana falando, pegando podão e coletando todas elas, né? Então aqui a gente vê aqui também uma imagem, né, de coleta de podão, né? Aqui de medição, aqui alguns materiais sendo prensados no campo mesmo, mas às vezes, né, sendo levados, igual a Adriana falou, se possível sendo levados. Aqui uma imagem de um indivíduo plaquetado, né? Mas, ou seja, são momentos ali que a gente está também se deslocando e tem esse risco inerente do deslocamento na floresta. Aqui mais algumas imagens, né? Aqui, ó, como a gente às vezes tenta para coletar quando é muito alto, né? Aí a gente vai, um sobe em cima do outro para o podão alcançar, né? Isso eu ia comentar, né? Que o podão ele tem uma limitação. A gente consegue coletar ali até uns 10 metros, mais ou menos, né, Adri? E às vezes o que falta, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou falar que tem outros métodos que a gente consegue coletar independente da altura. Pode ter a árvore ter 50 metros que a gente vai coletar. Mas, podendo, a gente prefere usar o podão, porque é mais rápido, é mais agilizado, né? Então, nesses casos, às vezes falta, né, 2 metrinhos para chegar no ramo que você vê a flor. Então, tá aqui, né, um exemplo que a Adriana falando, né, a gente... Sobe no carro. E às vezes... O que acontece é isso aqui, né? Você vê o pessoal subindo em outras árvores menores para usar o podão. Só que isso daqui, gente, é o que justamente a gente não deve fazer, né? Então, aqui entra justamente um alerta, né? Que isso é um fator de risco, né? E já tem vários relatos de acidentes de pessoas que sofrem quedas das árvores nesse processo de coleta.
Então, né, isso não deve ser feito. Ou você coleta do chão mesmo com o podão, ou você utiliza daí as técnicas de escalada. Tá? Então, hoje em dia, né, tem sido bastante utilizado, dentro não só da botânica, mas, né, dentro da biologia, as técnicas escaladas para fazer essas análises em locais de difícil acesso, né? E, claro, as técnicas escaladas, elas conferem para a gente várias vantagens, né? É um método extremamente seguro, porque, né, por causa da metodologia ali, da maneira que você se desloca, confere muita liberdade, né? Então você consegue utilizar as mãos, consegue, né? Por exemplo, imagina, pô, às vezes a gente sobe na árvore e ainda lá em cima puxa o podão e fica usando o podão, às vezes com mais 10 metros de vara, né? Então, imagine, para você manusear um podão com mais 10 metros lá, já estando a 15 metros do chão, 20 metros do chão, então você precisa ter uma liberdade. A escalada permite isso, né? Ela permite você ficar também, às vezes, no alto da árvore por um tempo, né? Então tem alguns trabalhos que exigem a permanência lá. Depois eu vou falar um pouquinho mais, mas, por exemplo, o pessoal que trabalha com fenologia, né? Com biologia reprodutiva, né, que acompanham, vamos dizer assim, por exemplo, os visitantes florais, né, aí entrando um pouco no campo até da Mara, aí, da ecologia animal, né, por exemplo, visitantes florais, ou mesmo, né, fazendo experimentos, por exemplo, de fecundação com as plantas e outras coisas. Às vezes a pessoa precisa permanecer no alto da árvore durante algum tempo. Por exemplo, essas observações mesmo de visitantes florais, às vezes a pessoa fica lá, ela tem que cobrir ali as 24 horas do dia, claro que ela não vai cobrir, às vezes, aquele período todo de 24 horas no mesmo dia, às vezes ela fica 3 horas num dia, 4 horas no outro, e vai complementando essas lacunas para tentar entender ali como que é a visita, né, os visitantes florais ali ao longo das 24 horas. Né? E outra é que, né, tira um pouco da tendenciosidade de amostragem, porque, querendo ou não, é isso, né? Às vezes está no campo ali, aquela árvore muito alta, e vamos passar, finge que não viu, né, que estava com flor, não que a gente não, né, que às vezes é difícil mesmo com as técnicas escaladas não é fácil, mas, né, então isso tira um pouco dessa tendenciosidade, né, dessa questão de, tipo, dar preferência para as coletas mais fáceis, para os indivíduos mais fáceis, então isso permite a gente coletar, de fato, fazer uma coleta completa, vamos dizer assim, né? Sem ignorar. E, claro, essas técnicas, a gente, né, eu acabei de mostrar algumas imagens, né? Essa imagem anterior era uma ascensão em árvore, mas a gente pode utilizar, então, nas árvores, e a gente pode utilizar para trabalhos em rocha também. Então, aqui, por exemplo, né, algumas imagens do trabalho feito durante um projeto que existia no Jardim Botânico, projeto Cores, que o pessoal acompanhava algumas populações de bromélia, de orquídeas, desculpe, a Lélia lobata, se não me engano, né? Uma espécie endêmica aqui desses afloramentos rochosos do Rio de Janeiro, e ela só ocorre nessas paredes bem íngremes, né? E é onde restaram, na verdade, as populações dessa espécie. E, no caso, na época, eu ajudei o pessoal um pouco com algumas técnicas ali, com algumas coletas, com alguns trabalhos. Então, aqui algumas imagens, por exemplo, a gente na Gávea, né, na Pedra da Gávea, aqui fazendo alguns trabalhos de coleta e análise. Claro que existem outros métodos para subir em árvore. Existem métodos, a subida livre, que seria o quê? Você pegar no tronco da árvore e subir. Né? Que é o que a gente já falou, né, mostrou um pouquinho anteriormente. Existe a peconha, né, que é um pouco o que eu estou fazendo aqui, na verdade, né, com um pedaço de corda no pé, um pedaço de corda na cintura. Tá? Existe a bicicleta suíça, que é essa imagem aqui. Existem as esporas, né, que eu acho que todos já ouviram falar. Existem as técnicas escaladas, né, e existe a escada também. A gente pode levar uma escada para o campo e utilizar a escada. Claro que, né, todos esses métodos são utilizados, já foram utilizados, mas eles têm prós e contras, né? Como eu já falei anteriormente, a subida livre ela é muito perigosa, né? O risco de acidente é muito grande. A peconha, ela também tem um certo risco e ela não te dá muita liberdade porque você sempre está um pouco instável ali, então, né, não é tão fácil, então também é um método perigoso. A bicicleta suíça, né, que é esse equipamento aqui, ele foi desenvolvido praticamente para subir em árvores que tem o fuste reto.
que não tem nem ramificação, que não tem vegetação epífita, e que não é o que acontece, por exemplo, nas florestas tropicais aqui, que o tronco é extremamente sinuoso, cheio de epífitas, né, então o que inviabiliza também o uso disso daqui, além de ser caro. Né. As esporas, elas facilitam a subida, na verdade, as esporas geralmente são utilizadas, né, em associação com o método da peconha, que é onde você vai com um cinturão ou com uma outra corda na cintura. Só que as esporas, o problema é que elas danificam o indivíduo que você está subindo. Né? As esporas, cada vez que você dá uma esporada, você, né, gera uma lesão ali. E gera uma lesão num tecido ali do vegetal, um meristema, que é o que produz, né, a madeira, que produz né, alguns tecidos ali. E quando você danifica ali, você abre uma porta de entrada para organismos patógenos e faz um dano, né? Causa um risco na planta. Então, também não é um método muito bom por causa disso. A escada é um método relativamente bom, né? Porque você, né, colocando a escada lá, fixando ela bem, ela te dá uma certa liberdade ali, né? Você consegue se movimentar bem, mas ao mesmo tempo é muito difícil levar para o campo, né? Igual, né, a gente falou, por exemplo, desse trabalho em Tinguá, para a gente chegar nas parcelas onde a gente estava caminhando, onde a gente estava fazendo o trabalho, eram 2 horas subindo, né, um local extremamente íngreme, né? Extremamente íngreme, com vegetação fechada. Então, né, você carregar uma escada, por mais que existam hoje em dia escadas, né, desmontáveis, ela tem uma limitação. E outra que também você não consegue atingir uma altura muito grande. Você não vai ter uma escada de 20 metros, né? Não vai conseguir levar uma escada de 20 metros para o local. E voltando aqui, né, então, defendendo, né, as técnicas de escalada. Bom, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de um trabalho, né, um livro da Embrapa sobre fundamentos para coleta de germoplasma vegetal, onde a gente escreveu um capítulo, né, de técnicas e equipamentos para coleta desse germoplasma arbóreo, ou seja, são as técnicas escaladas, né, para subida em árvore, basicamente. Então, quem tiver interesse pode consultar. Bom, eu trouxe aqui, né, alguns equipamentos para mostrar para vocês. Então, não sei se todos vão conseguir ver. Deixa eu só tirar aqui o embaçado da minha câmera. Só um pouquinho, pessoal. Bom, alguns equipamentos que a gente utiliza nas técnicas de escalada corda, né? A corda, né, existem diferentes tipos de cordas, existem cordas que são chamadas cordas dinâmicas, que são cordas que têm uma certa absorção de impacto, tem cordas estáticas, dependendo da atividade que você vai fazer, precisa se utilizar uma ou outra, né? Geralmente quando é um trabalho com corda fixa que a gente fala, geralmente a gente dá preferência para o uso de cordas estáticas, né? Ascensores, que são equipamentos que servem para ascensão, subir por essa corda. Então esse daqui é um equipamento que é um ascensor, onde a gente coloca na corda e ele, né, vamos dizer assim, trava a pessoa na corda. Mosquetões, que são, né, equipamentos de conexão entre os diversos equipamentos de escalada. Existem algumas fitas, por exemplo, esse daqui são fitas de nylon, né, na verdade, um tipo de nylon, que resistem a altas cargas. Uma fita dessa daqui, né, testada, ela resiste mais ou menos 2.500 quilos, só para vocês terem uma ideia, né. Né, o que a gente chama de baudrier, ou cadeirinha, né, que é um equipamento que a gente põe na cintura para fazer ascensão. Tá? Então, esse equipamento aqui é um equipamento que é colocado na cintura. E outros equipamentos, polias, outros mosquetões acessórios, como, por exemplo, esse daqui, são equipamentos que também a gente utiliza nesses procedimentos. E, claro, fundamental, capacete. Né? Então, a gente sempre faz esses trabalhos de ascensão com capacete. E dependendo da situação, claro, os equipamentos, os EPIs, se for manusear alguma outra ferramenta, os EPIs relacionados a essas outras ferramentas. Né? Então, por exemplo, vai fazer um procedimento de serra, alguma coisa assim, às vezes uma máscara, né, um óculos de proteção, coisas assim pode ser importante, dependendo do tipo de coleta, às vezes uma luva para manusear o que vai ser coletado, então é importante. Bom, mas, né, então, para usar esses equipamentos, claro, né, tem algumas recomendações. Primeiro é que esses equipamentos, o ideal é que sejam equipamentos confiáveis. Então, né, hoje em dia, né, os equipamentos, a maioria deles, eles têm que ser certificados, né, por instituições
que regulamentam isso, né? Então tem a UIAA, que é uma associação internacional, né, que regulamenta equipamentos escalados, né, a CE, e hoje em dia existe a NR35, né, que é uma norma reguladora de trabalho em altura, e tem empresas que, né, têm uma certificação relacionadas a essa NR, então, ou seja, os equipamentos são testados e aprovados para uso em trabalho em altura. E, claro, não adianta também ter os equipamentos e não saber utilizar os equipamentos. Então, é fundamental o treinamento, né? O treinamento, ele é fundamental. As pessoas têm que fazer um curso e, claro que esse treinamento, às vezes, né, não é só aprender a subir, né? Você tem que aprender a subir e descer. Porque é engraçado, porque às vezes subir parece muito fácil, gente, né? E às vezes só se prender também parece simples, mas tem vários detalhes. E às vezes não é também só, né, aquela questão de subir, às vezes é saber lidar com uma situação imprevisível, ou com uma situação pouco comum, uma situação incomum. Então você está lá em cima da árvore, de repente vem um enxame de abelha te atacar, né? Você tem que conseguir fazer uma evacuação extremamente rápida. Então você está lá em cima, não é só você chegar lá em cima e agora... Não, você já tem que estar, às vezes, com o teu sistema de descida já planejado, já tem que ter um sistema pronto para essa descida, né? Às vezes você está lá e derrubou um equipamento, então vocês precisam saber, às vezes, usar um outro equipamento no lugar daquele, né? Eu coloquei aqui os nós e proteções na escalada, a gente tem que saber vários nós nas cordas. Por quê? Porque todas as conexões entre corda e equipamentos, muitas vezes utilizam esses nós. Então você tem que saber diversos nós. Cada nó tem uma especificidade, um uso. Então é muito importante conhecer esses nós. E às vezes o nó ele pode substituir um equipamento. Então, por exemplo, um equipamento de segurança, igual esse daqui, ó. Esse daqui é o grigri, um equipamento de ascensão e de descida. E pode ser usado também para outros procedimentos. Esse equipamento aqui eu consigo substituir ele com um nó, que é chamado UIAA, ou meia volta do fiel. Então vejam, né, às vezes você saber um nó, saber uma outra técnica, pode te ajudar num certo momento. Então, claro, além de ter os equipamentos, serem equipamentos certificados, tem que saber utilizar esses equipamentos e saber mais do que o básico, porque essa aqui é a grande questão. Hoje em dia a gente vê muito também, né, eu além de fazer esses trabalhos com escalada, né, na botânica, eu sou escalador mesmo, eu escalo há muitos anos, e agora já estou quase 30 anos de que eu pratico o esporte escalado. Então eu gosto muito e pratico escalada em rocha, e a gente vê muito hoje em dia, cresceu muito, o pessoal fala do rapel, né? Hoje em dia, né, você ouve muito falar, vou praticar rapel, o rapel, né? E o rapel é uma técnica de descida. Então, né, independente de qualquer, por exemplo, quem sobe numa árvore, obrigatoriamente tem que fazer o rapel para descer da árvore. Então, o rapel é um procedimento de descida. E o que a gente vê hoje em dia são pessoas, né, que não têm um treinamento indo fazer essas atividades. E daí que acontecem os acidentes, porque às vezes eu já cheguei a ver as pessoas fazendo rapel e não sabiam dar o nó para prender a corda no topo da pedra. Imagine. Então, o cara, ok, eu sei prender o equipamento, o 8, né, eles gostam de usar o 8, prender o 8 no mosquetão e descer. Mas o cara não sabe prender a corda no topo da pedra, né? Então, veja o nível, né, da preocupação. Então, por isso que eu digo, né, o treinamento ele não pode ser um treinamento mínimo, tem que ser um treinamento completo para que você saiba lidar com as diversas situações, e principalmente com as situações inusitadas, que é nesse momento que você, de fato, vai testar, né, o teu conhecimento e vai ver, de fato, o que tem que ser feito. Eu até botei aqui na apresentação, né, tem um termo que a gente utiliza bastante, que é o autorresgate. É muito importante você saber fazer o autorresgate, você saber se retirar de uma situação ali sem um equipamento, deixou cair um equipamento. Então, é importante isso. Bom, hoje em dia existe a NR35, que é uma norma reguladora de trabalho em altura, né? Então, é importante, né, hoje em dia as empresas, né, elas têm que seguir isso, as empresas que precisam alguma atividade em altura, ou que desenvolvem atividades em alturas, elas têm que seguir essas normas. Claro que a gente, em trabalho de campo, nem sempre, né, apesar de a universidade ser uma empresa, é um pouco diferente, né? Essas empresas, por exemplo, têm os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança que estão fiscalizando, né, e cobrando essas pessoas.
A gente fica um pouco mais solto nisso, mas é importante, né, ter um pouco de conhecimento dessa NR, porque ela justamente regulamenta algumas coisas. Por exemplo, essa questão que eu acabei de falar, da capacitação e treinamento, né? Quando você vai fazer uma atividade, é importante ter um planejamento, uma organização, saber como executar. Então, essa coisa, como que eu vou subir, como que eu vou descer, se acontecer alguma coisa, tenho aqui um equipamento de reserva para fazer essa descida, né? Os sistemas de proteção, claro, contra a queda, que às vezes o que acontece? Às vezes nem sempre você vai ficar lá necessariamente subindo ou descendo ou se deslocando na altura. Mas às vezes você vai acessar um local e vai permanecer e vai desenvolver uma atividade lá. Por exemplo, vou subir no andaime, desenvolver uma atividade em cima do andaime. Parece simples, mas é importante você chegando no alto desse andaime, ou claro, ao longo da ascensão dele, você ter uma segurança contra a queda. Ou mesmo uma escada, vou subir numa escada que tem 10, 15 metros. Poxa, não vou ficar lá 10, 15 metros solto lá em cima, então eu preciso ter uma linha de vida, que eles chamam, né, um cabo guia, onde eu vou subir seguro por ele, e vou chegar lá em cima e vou me ancorar também, vou ficar fixo lá. Então é importante, né, ter essas... E claro, também na NR35 se trata sobre a emergência e salvamento, que então é importante, né, ter, por exemplo, nesses trabalhos de campo, o ideal é que não tenha uma pessoa que faz a ascensão, que tenha mais de uma pessoa que tenha um mínimo de conhecimento, para caso de algum problema, a outra possa ter uma ajuda, né? Eu sei que muitas vezes a gente tem limitações no campo, né? Principalmente a gente que às vezes vai para o campo, não tem às vezes nenhuma pessoa que sobe, muito menos duas, mas isso seria o recomendável, né? Você ter alguém, então, no mínimo uma dupla capacitada, para que caso uma das pessoas sofra um acidente, a outra possa fazer um auxílio ali, um resgate, alguma coisa assim. Bom, vamos continuar aqui. Bom, na ascensão das árvores, a gente usa dois métodos principais. Um que a gente chama ascensão pelo tronco. Então, ele é como se fosse um método de peconho, onde a gente vai com esses estribos, com alguns equipamentos, vai se deslocando pelo tronco. E o outro método que a gente chama, aqui continuando, desculpe, ascensão pelo tronco, né? Só que aqui eu, né, mostrando a ascensão ali, aqui eu já estou na copa da árvore, e eu estou manuseando o podão agora para coletar, assim, isso daqui é uma castanheira, uma Bertholletia excelsa, então tinha uns 20 metros de altura, então aqui coletando, né, e podendo manusear os equipamentos lá em cima, né, com conforto, com segurança. Gente, vocês não sabem a felicidade quando uma flor dessa, né, é coletada e chega na nossa mão, porque, nossa Senhora. Exatamente, e de baixo não tem como, né, André? 20 metros, vejam que a copa está lá em cima só. Os primeiros ramos, eles não tem nenhum ramo abaixo, né? E vejam também, eu destaco aqui, por exemplo, que a gente, né, fez a ascensão, vocês vejam que as epífitas, elas continuam no lugar, a gente consegue, né, nessa ascensão pelo tronco e gradualmente passando as epífitas, passando ramos, sem danificar essa vegetação que... Bom, e o outro método é a ascensão por corda. O que a gente faz nesse método? Nesse método a gente lança, né, uma chumbada, um peso, que passe pelo galho mais baixo da árvore, para algum galho que a gente consiga alcançar da árvore, claro que tem uma espessura mínima ali que resista o peso da pessoa que vai subir, e daí, a partir desse momento, a gente fixa uma corda. E nessa corda, a gente utilizando, né, por exemplo, esse ascensor que eu falei aqui, esse equipamento, né, a gente consegue se deslocar e ir subindo pela corda. Então, aqui, né, alguns exemplos, né, de ascensão por essa corda. Então, a gente pode subir pelo tronco, né, ele é um método um pouco mais lento, ou ascensão pela corda. Ascensão pela corda é muito rápido, para vocês terem uma ideia, uma árvore de cerca de 20 metros dá para subir em 2 minutos, né, pela ascensão pela corda. Uma pessoa que tem experiência ali, que tem agilidade, sobe muito rápido. O que demora, às vezes, é conseguir passar né, a chumbada lá em cima, que às vezes, no meio da floresta, às vezes isso não é tão fácil. Então, às vezes, a gente gasta um tempo bom para conseguir lançar a chumbada, e vamos dizer assim, a gente lança a chumbada com uma linha de nylon fino, daí a gente puxa a corda grossa, né, a corda espessa mesmo, fixa ela, e daí faz a ascensão. Mas vejam, né, também eu destaco aqui que sempre, né, nesses procedimentos aqui, por exemplo, né, o colega aqui, o Izar, né, com a luva, com capacete, com vários equipamentos acessórios que vai utilizar lá em cima, né, isso é muito importante, né, sempre com esses equipamentos de segurança.
aqui mais algumas imagens, né? Chegando lá em cima nessas ancoragens, vejam que a gente sempre está preso em muitos pontos, né? Então é bastante seguro as técnicas de escalada. Bom, aqui um outro exemplo, né, que eu mencionei anteriormente, né? Por exemplo, um trabalho de fenologia, né, de biologia reprodutiva aqui, a gente, lá no Parque Nacional de Itatiaia, um andaime, né, onde foi colocado para fazer esse acompanhamento. Lá também, né, eu ajudei alguns colegas, até o Isaac, que estava na foto anterior, a Jaque também, aqui eles desenvolviam alguns trabalhos lá no Parque Nacional de Itatiaia, eu consegui acompanhar eles e ajudar eles em alguns trabalhos. Então, aqui, por exemplo, nesse andaime, né, e anteriormente com os equipamentos escalados, lembrando sempre que mesmo nesse caso aqui, o que é importante, né, tá com o equipamento, né, também para fixação na copa, no topo. Às vezes, né, na botânica também existem outros métodos específicos e outras ferramentas que a gente utiliza, por exemplo, às vezes alguns trabalhos de fisiologia, por exemplo, né, o IRGA, a câmera de Scholander. Então, às vezes se utilizam outros equipamentos acessórios e dependendo de onde for, você vai precisar usar os equipamentos de segurança para acessar. Então, por exemplo, o IRGA mesmo, tem alguns trabalhos que fazem a medição lá na copa. Então, você vai precisar usar as técnicas escaladas para poder acessar a copa e manusear esses equipamentos. Não que eles ofereçam risco, mas o risco para você acessar o local onde vai ser utilizado. Bom, passo a palavra para ti de novo, Adri. Você continua, daqui a pouco eu volto. Gente, eu só queria dizer que não existe planta nenhuma, muito menos árvore, que o Arno não colete. Então, melhor companheiro de coleta, é inacreditável o que ele faz. E aí, a gente então separou, assim, pensando nisso tudo, né, a gente separou aí os riscos que a gente corre, e aí eu prometo ser mais breve, né, mas basicamente a gente tem o risco físico, o risco biológico e o risco químico, né, sendo o físico muitos dos que a gente já falou aqui, né, o biológico, principalmente contaminação, né, por algum procedimento, enfim, e o risco químico é muito ligado também à intoxicação, queimaduras, os compostos químicos. Muitas vezes a gente vai coletar uma planta, a planta é urticante, enfim, também. Então, isso pode acontecer. Então, mas basicamente o que a gente está bem né, lidando são os riscos físicos. Pode passar. Olha, eu tentando passar aqui. E aí, entre os riscos físicos, então eu acho que vocês devem ter falado sobre isso, porque eu cheguei no momento da discussão do apito, né? Então, um risco, e que acho que todo mundo tem aqui uma história, né? O risco de se perder, né? Então, eu mesmo já me perdi no campo, assim, de morrer de medo, no desengano, eu resolvi subir junto com um amigo para coletar uma planta, e depois, na volta, a gente não encontrava mais equipe, não sabia voltar, enfim, então é bem arriscado. A gente tem aqui uma foto do Arno com o seu Vavá, né, no Tinguá, e o seu Vavá é um mateiro experiente, é uma pessoa que conhece muito bem a região, né, então está sempre com os mateiros, né, está sempre com... Na Amazônia, a gente tem a ajuda do que a gente chama de parataxônomos, que são mateiros que conhecem a flora, então isso é uma grande vantagem para a gente, além de conhecer o local, eles conhecem bastante da flora, às vezes com nome popular, mas já ajuda bastante, né? Então, tá sempre com mateiro, é bem importante, a gente até trouxe isso, até do ano passado, né, de um francês que se perdeu aí na Serra dos Órgãos, passou 5 dias, isso é comum da gente ver, né, a gente tem um pouco mais de noção, nós como biólogos, de um pouco mais de orientação, mas mesmo assim a gente se perde em locais sem trilhas, né, enfim, então eu vou até adotar o apito, e não andar sozinho, né, a gente, o Arno falou aí, para ascensão nas árvores, mas, no geral, não fazer campo sozinho, porque acontece alguma coisa e acontece, você não tem
às vezes fraturando a perna, não tem muito como se locomover, então, em geral, pode passar mal, em geral, está sempre acompanhado, né? É bem importante que a gente vai para lugares realmente mais selvagens, como diz o África, né? Pode passar. E aí eu vou contar algumas histórias. Na questão do podão, isso é muito, muito importante. Eu mesmo, quando vou com os alunos fazer coleta na aula, ali no valonguinho, e que eu quero que eles manuseiem o podão, nossa, eu fico em pânico, principalmente quando a gente coleta em lugares mais urbanos, né? Choque com o podão. O podão é, né, um instrumento de metal, então aí eu coloquei um botânico super importante, muito conhecido na Amazônia, o Cid, que perdeu o braço, enfim, dessa forma, então tem que tomar bastante cuidado, né, com o podão em especial. Pode passar. Os animais estressados, então eu acho que a Mara falou ali, né, do porco do mato. Eu, uma vez na Amazônia, né, com os meus mateiros, né, fazendo um campo lá no Amapá, no Tumucumá, que um dos mateiros grita para mim: corre, Adriano, corre que tem bicho do mato, catitu, corre que tem catitu vindo. E aí eu saí correndo, que nem uma desesperada, porque os porcos do mato eles andam em bando, né, e aí você fica com aquela lenda de tem que subir em alguma coisa. Mas, no final, eles estavam zoando com a minha cara. Era mentira, mas acontece. Então, às vezes, a Mara estava falando de encontrar uma onça. Eu tenho loucura também de encontrar, mas eu acho que de longe, assim. Depende da situação, viu, Adriana? Do qual? Do corpo ou da onça? Da onça. Total, eu quero ver de longe, eu quero super ver, mas... É isso, enfim, as queixadas, né? Pode passar. Então, acho que Mara já deve ter falado um pouco sobre isso. E a gente, aí é isso, né? A gente precisa pegar essas plantas, né? Então, a gente coleta as catáceas, né, vocês falaram do buriri ou do tucum, não só a gente, às vezes, escorrega e vai lá e abraça um tucum daquele, mas a gente precisa coletar essas plantas e prensar na hora de prensar, né? Então, geralmente, luva, né? E as urticantes. Uma vez eu fui parar dentro da Lagoa de Abaeté, coletando na Bahia, porque eu me meti numa moita, quando eu botei a mão para coletar a planta, era uma urtiga. Tá vendo a importância da taxonomia? Era uma urtiga, eu não conhecia, né? Eu fui parar da ponta daquela moita, dentro da Lagoa de Abaeté, poluidésima, mas, nossa, assim... Então, tem que tomar cuidado, geralmente o uso de luva é bem importante. Pode passar. Só aproveitar até para comentar essa questão, e ainda não é qualquer luva, né? Porque dependendo da planta, ainda tem umas que, né, tem que ser essas luvas de raspa com couro grosso, porque dependendo do que for, vai passar. Mesmo uma luva de látex, por exemplo, para várias plantas não adiantaria, né? Inclusive os espinhos, o cansanção da vida, né? Não... Mesmo por cima da roupa, às vezes, né, causa um desconforto tremendo. Desconforto igual, né, comentaram um pouco antes também, no final da palestra da Mara, essa questão dos alérgicos, né, pessoas assim, dependendo da planta, pode ser extremamente. E aproveitar aqui também, né, só para essa questão, que às vezes as pessoas têm mania de colocar as coisas na boca, né? Vai testar. Esse fruto aqui, né? Exatamente. Deixa eu experimentar, uma carinha bonitinha. Exatamente. Vou ver aqui, põe só na língua. Não, deixa eu só ver se é amargo, sabe? Às vezes, dependendo da substância que for, pode ser perigoso, né? Pode, dependendo se a pessoa for alérgica, mesmo às vezes um simples toque na língua ali de uma substância muito forte. Tem umas plantas muito tóxicas, né? Exatamente. Então, manusear e ter um certo cuidado com isso. Claro que, né, igual a gente já falou, né, tem alguns mateiros, os mateiros principalmente, eles adoram, né, dar uma facãozadinha ali, dar uma cheirada, né, mas ao mesmo tempo também são pessoas que às vezes já têm um conhecimento, né, da flora ali, então às vezes a pessoa está fazendo com um certo conhecimento. Outra
A pessoa sem nenhum conhecimento chega e já vai querer colocar, né? Então, ou seja, é recomendado não coloque nada na boca, né? E use os equipamentos para se proteger na hora de manusear essas plantas que... Leve a sua frutinha, né? Pode passar. E aí, dentre os riscos biológicos, né, a chance de você realmente contrair alguma doença, enfim, né, me lembro na Amazônia, eu tive um falso positivo de leishmaniose, quando eu cheguei da Amazônia, né, lá do Tumucumaque, eu tinha uma ferida que não fechava, né, e a gente sabe que, quer dizer, tirando a úlcera de Bauru, né, que é a leishmania brasiliensis, que ocorre para cá, na Amazônia a gente tem muitos outros, né, tipos de leishmania, então, assim, a probabilidade não é baixa de você ser picado por um flebótomo desse, então você precisa entender, né, assim, principalmente início, amanhecer e final de tarde, né, de estar sempre com manga comprida, né, a calça comprida, repelente, né, enfim, o carrapato também é muito comum, né, então a febre maculosa, hoje se fala do Lyme também, né, que é como uma possibilidade aí de uma doença aí causada por carrapato. Então, tá sempre de manga comprida, assim, bonitona, criança moderna, né, de calça, né, isso é fundamental. Eu passava mal na Amazônia, mas estava lá tentando usar a manga comprida, pode passar. Meu falso positivo, na verdade, foi um falso positivo, era pereba mesmo, depois fechou, mas eu fiquei morrendo de medo de pegar leishmaniose, porque a leishmaniose você trata com metais pesados, então você tem que ficar, né, toma umas injeções sinistras e tem que ficar sem fazer nada, é muito, pode ter um ataque cardíaco no tratamento, e não tem vacina, né, então é sinistro. E aí, obviamente, né, aí as nossas grandes amigas, as cobras, né, aí que a gente está andando, o Sábio falou uma coisa bem, que é muito comum para a gente, da botânica, que a gente anda olhando para cima. Eu ando olhando para cima, o que eu já devo ter passado sem ver perto desses bichos aí, não deve ser brincadeira. Então, sempre de perneira, né, e na hora de meter a mão, né, a gente tem aí as espécies arborícolas, na hora de meter a mão para coletar também, tomar muito cuidado, né? Porque pode realmente meter a mão num galho que não é muito bem um galho, né? Eu já tive inúmeros encontros com serpentes, assim, inúmeros mesmo. Jararaca. Inclusive uma vez em Itatiaia, assim, eu bem isso, com o podão, né, andando para cima, olha que eu olho para baixo, a meio metro da minha perna, a jararaca dando bote. Eu dei um pulo para trás, mas claro, estava de perneira, mas mesmo assim, né, o risco ali. E, né, nessa questão das parcelas que a gente fala, né, que fica se deslocando dentro, né, a chance de encontrar ali, né, eu confesso que é um dos maiores, que eu considero um dos maiores riscos. E uma das coisas que eu mais tenho medo nos trabalhos de campo são as serpentes, porque, né, às vezes a gente está muito distante do local, né, para poder fazer evacuação e para, né, buscar o soro. Mas então... Você conhece aquela velha história de que quando você está no campo, você não pode falar a palavra cobra. Aí você já está protegido. Se falar, vai atrair. Então, é a técnica que eu uso. Eu também não fico pensando muito, não, para não... Senão também quase a gente não se desloca, né? Também se ficar ali extremamente tenso, né? Mas é um... Eu acho mas que é um medo real. Né? Mas, claro, a perneira, né, igual a Adriana falou, eu acho que isso já reduz imensamente o risco, né? Então, o uso de perneira é fundamental. Para quem está trabalhando no campo, perneira é fundamental. Pode passar. Já está terminando. Estamos chegando no final, acho que... e ainda continuando nessa, né,
as aranhas, lacraias, escorpiões, né? O Sábio falou bem, a gente tira a bota do lado de fora, porque vem cheia de lama. Dia seguinte tem que olhar, porque realmente... E se for mexer em qualquer coisinha, assim, né, amontoado, né? Tomar muito cuidado com esses bichos, né? Que ficam intocados. Também, essa coisa da coleta, gente, é um tal de pega, põe a mão direto, assim, né? Então, é muito, muito perigoso, realmente. Pode passar. E aí a história que o Arno contou, que a gente junto lá no Tinguá, né? Assim, também, isso é uma coisa que às vezes a gente não vê. Então, você mete o cordão num tronco e tem uma casa de vespa, tem uma colmeia, e aí você, na hora que puxa, aí vem tudo. E nesse dia, lá no Tinguá, que eram umas vespas, vespa preta, assim, né? Nossa, assim, minha primeira reação foi sair correndo e aí foi um dos nossos amigos, não corre, não corre, não corre. E eu parei, aí botei o capuz, assim, e aí era uma vespa guardiã. Então, é uma vespa que ela percebe, ela vai checar para, se for realmente algum alerta, para o enxame inteiro ir. Então, eu dei sorte nesse dia, porque não era já um enxame, né? E era esse tipo de vespa. Mas, nossa, terrorizante. Eu não sou alérgica, mas eu morri de medo nesse dia também. Então, diversos tipos de nesse dia saíram várias, né? E detalhe, a gente não estava perto da árvore onde estava, né? Onde estava, de fato, a casa delas ali, né? Colmeia, não sei como exatamente chama, né? Aí tem o pessoal. Mas, né? Então, mesmo às vezes distante, você já, às vezes, né? Eles já, a abelha mesmo, né? Dependendo dessa. Sabe o que eu já ouvi falar? Não sei se vocês já falaram sobre isso, mas o uso de um potinho assim com amônia. Que diz que é bom, né? Se tiver alguma coisa nesse sentido, você já abre o potinho e o cheiro já. Bom, não sei. Aí, se alguém souber aí no chat, depois conta pra gente. Se levar um pouquinho de amônia, é bom. Eu aqui só aproveitar deixa também essa questão, né, que eu falei um pouco lá na coisa das técnicas escaladas, é importante você já ter uma visão de evacuação, porque muitas vezes o que acontece, você subiu na árvore, está lá em cima fixo, o tempo de você descer demora um pouco, dependendo do método que você está usando, e nisso pode ser, né, pode ser um fator de grande risco. Então, sempre antes de subir na árvore, fazer a escalada da árvore, verificar para ver se não tem, né, ou nenhum desses bichos, e tomar bastante cuidado. Até aproveitar para contar também uma história. Uma vez foi um trabalho de campo na Ilha Grande, e tinha uma figueira mais gigante, pessoal, mas uma coisa impressionante, assim, deve ter uns 40 metros ali, perto do Ceades, perto não, assim, uma hora caminhando do Ceades, que é aquele campus da UERJ, e, né, eu cheguei lá e eu tenho mania, né, sempre dou uma olhada para ver se não vejo bicho nenhum, bato na árvore para ver se também não aparece nada, e esse dia bati, mexi, fiquei lá meia hora tentando laçar a árvore, né, para jogar o peso, a chumbada no primeiro galho, que o primeiro galho já era super alto, depois de um tempão consegui laçar e comecei a subir. Quando eu estava quase lá no topo, já uns 20 metros do chão, abelha cachorrinho, ainda bem que era uma abelha cachorrinho, né? Mas mesmo assim não foi nada confortável, porque enrolam no cabelo, entravam no nariz, no ouvido, e a sorte também é que eu estava usando um método de ascensão pela corda, e o método de ascensão pela corda, dependendo do jeito, você tem um equipamento que já é o descensor. Então foi muito rápido para fazer, né, a evacuação. Né? Mas mesmo assim, imagine, eu olhei, né, bati, fiquei um tempão jogando coisa na árvore e não apareciam as abelhas. A hora que eu cheguei lá em cima, elas, né, me atacaram. A mesma coisa, daí eu fiquei pensando, imagine se fosse, né, uma abelha, né, uma apis mesmo. O risco. Não, tem o santo, né? Tem o santo do biólogo, que realmente é o mesmo do bêbado.
Mas, de qualquer maneira, né, a questão da roupa tal já protege um pouco. Isso mesmo. Pode passar. A gente já está aqui, né, no horário. Nós estamos bem E aí você finaliza aí, a gente já está... aproveitar aqui. Bom, a gente já falou, né, ali também, né, eu comentei um pouco anteriormente lá nos métodos específicos, que às vezes a gente, né, claro, no campo ali tem que fixar o material, então esse uso dos EPIs, né, lá no campo, às vezes para fixar o material também é importante. Então, só já aproveitando ali recapitulando, né, então aqui entra aí na categoria dos riscos químicos que a gente tinha falado, né? Então, só relembrando isso, que os riscos químicos acaba que para a gente que trabalha com plantas seria mais essa questão da fixação, e eu acredito que daí, né, claro, dependendo das substâncias tóxicas que teriam nas plantas ali, se você não colocar na boca, você vai estar reduzindo o risco ali, né? Então, acho que entraria nesse risco químico, principalmente isso. Bom, fica a mensagem, né, Adri? Mas eu queria falar uma coisa sobre isso, porque a gente falou, quando eu falo sobre isso, parece que você vai para o campo e vai sair todo detonado, e é isso, olhos abertos e dá tudo certo, né? Não? Exatamente. O Sávio até ele falou, né, um pouco antes da gente entrar, eu vi ele falando, né, que a maioria dos acidentes acontece por imprudência, imperícia e alguma outra coisa, né, Sávio, que você falou. E negligência. Negligência, exatamente. Isso. Então é um pouco isso, se a gente estiver de olhos abertos, estiver com bastante atenção, tiver cuidado, os riscos são minimizados, né, utilizar os equipamentos certos, né, da maneira certa, né, tiver um treinamento para fazer as atividades que são feitas, o risco é bem menor. Então, olhos abertos. Só passa o último. Isso. E aqui a gente, né, na última semana de campo lá, né, sabe? A gente foi, na verdade, eu e a Adri, a gente apresentou a palestra paramentado, né? Foi muito maneiro, Aqui, infelizmente, não temos... eu quase me vesti aqui, mas aí não ia dar para ver mesmo, né? Cadeirinhas, basquetões. A foto está ótima. Falei, eu trago aqui, mostro algumas coisas. Mas muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que a gente tenha passado alguma coisa legal. Muito obrigada, Adriana Arno, foi incrível. A gente vê aqui os comentários no chat também, as pessoas estão assim, muitíssimo felizes. Há algumas coisas que foram... Eles acho que ficaram tão entusiasmados que acho que nem pergunta eu consegui captar. Eu vou pedir ao Felipe depois para dizer, mas eu queria só... Quando você mostrou aquelas perneiras e agora quando você botou os olhos abertos, assim, me veio uma memória. E provavelmente num próximo evento eu vou mostrar as imagens que eu fiz, sabe? Mas eu estava no Pantanal, foi ano passado? Foi ano passado. E na borda assim, de uma mata, uma área úmida, né? E eu estava com um amigo muito, muito especialista em Pantanal, né? A gente entrou para ele me mostrar alguma coisa ali dentro. Eu não sei, a gente naquela época estava colocando umas armadilhas Sherman, Tomaroca, umas armadilhazinhas lá e tal. E eu comecei a ouvir um sibilado, um sibilo, né? E ele falando comigo, em princípio, me parecia... Ele falou, sabe, você está ouvindo uma... Eu falei, não é jiboia, não é cobra, não, porque era um negócio tão alto, né? E aí, rapaz, eu estava de perneiro e tudo, quando aí eu comecei a olhar para o lado imóvel, né? E a gente já tem certa idade, mas quando precisa... Eu dei um salto de não sei quantos metros para fora da trilha, tinha uma fêmea de jacaré do Pantanal com um ninho, mas no lado do pé da gente, assim, mas assim, ela já ia, qualquer coisa que a gente... Então, assim, às vezes, a gente fala que tem que se paramentar, tem que usar perneira, tem tudo, mas tem muito, e não é qualquer perneirinha, não, sabe? Você pode até improvisar uma perneira, sabe?
no campo se você não tiver. A gente, em um outro momento, pode... Mas de preferência, investir para comprar uma boa perneira e tudo. Porque se uma fêmea dessa, se ela emboca, e ela gira, ela morde e rotaciona o corpo, né? Então, a possibilidade de fraturas exposta e tudo mais é muito grande, né? Então, os riscos, como a Adriana bem colocou, a gente não pode ir para o campo assim apavorado, pelo contrário, a gente tem que fazer a nossa parte, né, Adriana? Muito bem humorado, muito bem positivo, muito bem atento, mas não só os olhos, né? Os olhos e ouvidos, porque eu não conseguia ver a fêmea de jacaré. E se não fosse ouvir o sibilo dela, eu acho que a gente tinha... Então, assim, todos os sentidos atentos é tudo, sabe? Porque o campo ele é imprevisível, né? Algumas questões, como é que você vai imaginar uma situação dessa? Eu só ilustrei, né? Mas a gente tem muito a agradecer para vocês, né? O professor Marcelo está aqui comigo, ele pediu que eu tomasse a palavra para fazer esse fechamento, mas eu espero que as minhas considerações sejam a expressão não só dele, como da nossa comissão, e também de todos aqui presentes. A gente se esforçou para fazer esse evento, na verdade, assim, foi algo bem artesanal e rápido, né? É interessante observar, por exemplo, que esses meninos, tanto a Hanna quanto o Felipe, né, eles foram tão eficientes, tão bacanas, todo detalhe, olha, eu estava lá em Guaba, e como é que a gente vai fazer o cartaz, né? Aí eu fotografei a minha botina de lado, mandei para o Felipe, falei, Felipe, olha só, uma botina para biossegurança é legal. Aí ele já imaginou a pegada, aí botou uma grama, falei, Felipe, essa grama é artificial, bota um mato mais selvagem nisso, e a gente foi construindo todo esse conceito do evento, e na certeza de poder contar com vocês, né, que colegas, participantes, que vieram ilustrar com essas palestras maravilhosas. Então, a gente só tem a agradecer enormemente. Eu vou, na verdade, abrir vamos dizer assim, eu gosto de abrir os protocolos, aquele que quiser abrir o microfone, se sinta à vontade, né? Mas só antes eu vou agradecer muito, principalmente aos nossos alunos, que foi a primeira vez, na verdade, esse ano, participaram do F, mas foi a primeira vez que comandaram conosco um evento desse nível, e o convite para eles dois, tanto a Hanna quanto o Felipe, já está feito para o ano que vem. Se a pandemia deixar, ou seja, é claro que a gente pode pensar num evento que não é uma promessa, mas é uma esperança, que possa unir a possibilidade de uma prática, né, de um dia de campo, ou algo nesse sentido. Isso depende muito do que a estrutura que a universidade possa permitir oferecer, mas a mesma gana, a mesma vontade, passada pela Adriana, pelo Arno, pela Mara, e por outros aqui, de ir para o campo para os alunos, essa comissão também possui. E todos nós sabemos disso, porque somos amigos de longa data. Então, muitíssimo obrigado a vocês. Eu não vou encerrar o evento, oficialmente, vou deixar para que o Marcelo faça isso, mas para poder dividir a palavra, mas deixando meu sincero agradecimento e abrindo a palavra. O Felipe vai falar, mas aquele que estiver presente e quiser se manifestar, pode abrir a janela, abrir a câmera, e que a voz está, vamos dizer assim, a expressão está democratizada para todos. Muito obrigado pela palestra. Tiveram duas dúvidas aqui no chat. Uma foi da Andressa Souza Martins. Essas roupas conseguem impedir que a serra elétrica machuque a pessoa ou apenas são camadas a mais com o intuito de reduzir cortes? A ideia é que evite de machucar, mas eu não sei também, eu confesso que nunca encostei uma motosserra na roupa para ver. Então, não tenho certeza, mas eu acho que foi designada para isso, pelo menos para ela, né, deslizar e não correr. Eu acredito que, claro, se encostar ali em cima dela, uma hora deve cortar, mas
que geralmente esses acidentes são, às vezes, quando, né, a gente fala o coice, dá uma fugida, né, às vezes rompe a correia da motosserra, então é uma passagem meio rápida, né? Então, eu acredito que protege, sim, né? Tem uma proteção. Entendi. E a outra, do Caio Antunes, pergunta para o Arno: como se avalia se o tronco sobre o qual a corda passa é suficientemente forte para aguentar o peso? Boa pergunta, Caio. Na verdade, isso é o tal do feeling, ao achar, não tem muito como a gente saber. Claro que quem conhece um pouco mais as plantas, que tem um pouco de experiência, que conhece as espécies, vai saber as espécies que têm a madeira mais resistente, as espécies que têm a madeira menos resistente. Mas, de fato, mesmo no campo, é um pouco o que a gente faz, a gente sempre hiperdimensiona. O que eu vou fazer? Eu vou laçar um tronco que eu vejo lá que tem no mínimo 20, 30 centímetros de diâmetro, que eu sei que geralmente resiste, né? Então, isso tem um certo risco né, de errar. Mas tem um outro risco, que é, por exemplo, a podridão dentro do tronco, né? O que acontece? Às vezes você tem os cupins, né, outros xilófagos, ali, organismos que comem madeira, eles fazem galerias dentro do tronco, que você não vê. Então, existe um risco inerente ali à atividade. Mas as madeiras resistem bem. Eu trabalhei, antes de entrar para a biologia, eu trabalhava com trabalho em altura, manutenção em altura, e eu trabalhei fiz muita poda de árvore. Então, a gente fazia poda de árvore. E é interessante, porque eles chamavam a gente, né, para fazer as podas de árvore, onde não podia cair galho nenhum no chão. Por quê? Porque senão o cara vai lá com a motosserra, derruba a árvore, pum, pronto. Do jeito mais fácil. Então, eles chamavam os escaladores quando era o quê? Quando tinha uma casa embaixo, coisas assim que não podia cair nenhum galho em cima da casa. Imagina você derrubar uma árvore, tirar uma árvore de um lugar, sem poder cair nenhum galho no chão. Então, a gente fazia, né, entre aspas, a gente desmontava a árvore. O que a gente fazia? Subia no alto, ia cortando galho por galho. Só que acontece, claro, nesse processo eu tenho que me fixar no galho, e às vezes o galho tem lá 5 metros adiante de onde eu estou fixo. E você corta, e ele fica pendurado no mesmo galho que você está. Então, ali era uma situação, vamos dizer assim, de mais risco ainda. Por quê? Porque não era só eu cortar o galho, era o galho que eu estou aguentar a mim e aguentar ainda o peso do galho caindo, né? E isso a gente fazia, né, às vezes para galhos extremos, né, grossos, assim. E às vezes uma tora ali de 1 metro que a gente cortava e vinha fracionando, claro, dependendo, podendo, a gente fracionava em pedaços menores, tipo 1 metro. Mas, por exemplo, às vezes o galho é longo, tem 5 metros e a espessura dele é fina. Então, eu não posso ir mais além daquilo, porque senão corre o risco dele quebrar. Então, eu ficava na parte mais grossa e cortava todo aquele restante daquele galho e ele tinha que ficar preso ali. Mas aí, só contando, né, essa história, o quê? Que teve um caso, né, que eu fiquei sabendo de um colega que também trabalhava né, até na mesma... trabalhou comigo há alguns anos. E ele, né, num processo desse de corte, quando ele cortou esse galho, que sobrecarregou o galho que ele estava, quebrou o galho que ele estava junto, e ele veio junto, ele, galho, tudo para baixo. Ele deu muita sorte que na época ele estava fazendo, tinha uma casa embaixo, então ele foi caindo tipo aos poucos. Ele e o galho caiu em cima da casa, daí caiu no outro, parece no outro mezanino, e depois foram para o chão, e não aconteceu nada com ele por muita sorte. Mas tem um risco, mas... Como eu disse, imagine, nesses casos é o quê? Como você tem uma sobrecarga. Então, a gente geralmente, né, nesse processo, os trabalhos de coleta com podão, a gente não sobrecarrega muito, né, onde você está ancorado. Então, o risco é um pouco menor. Nesse caso de poda, não. O risco de poda é uma atividade bem perigosa mesmo. A poda ainda ela tem uma atividade mais perigosa ainda, porque às vezes a gente trabalhava lá no alto com a motosserra, né? Então, você estava lá no alto da árvore com uma motosserra na mão. E a motosserra, né, uma das regras dela é você usar abaixo da linha da cintura. Porque, claro, se arrebentar uma correia, alguma coisa, não vai te decapitar, não vai cortar teu pescoço, né? E o que acontece? Na escalada, o que a gente faz? A gente está ancorado pela cintura. Então, a gente está preso pela cintura. Então, não tem como usar a motosserra abaixo da cintura, que se eu cortar abaixo, eu vou cortar o galho que eu estou preso. Então, a gente trabalha com a motosserra na altura do pescoço, que era um trabalho perigoso. Eu passei um pouco de medo fazendo isso já. Mas... A Letícia Feitosa fez uma pergunta aqui. Existe alguma regra para espécies de árvores protegidas, ameaçadas, ou pode escalar nelas e coletar?
Bom, existe a licença para você fazer coleta, né? Para você acessar, fazer pesquisa nas unidades de conservação, você precisa de uma licença. Não é necessariamente para você subir nela, né? A princípio, assim, você tem que ter a licença para desenvolver a pesquisa na unidade de conservação. A partir do momento que você tem a licença, você pode fazer a coleta. Mas para subir só, eu acredito mesmo que fosse para fazer observação, você tem que pedir a licença para a unidade de conservação. Então, né, inclui ali na tua pesquisa, você vai estar descrevendo, quando você faz a solicitação de licença, você tem que submeter um projeto de pesquisa, e nesse projeto estão descritos os métodos que você vai utilizar. Então, o gestor da unidade de conservação, ele vai avaliar e vai saber o que você vai fazer dentro da unidade para te dar autorização, incluindo, se for necessário, subir na árvore. Eu queria comentar uma coisa aqui. Eu queria comentar que, a partir de agora, Adriana e Arno irão para os meus campos, porque eles não falam a palavra e elas aparecem, porque o ornitólogo não vê, mas vocês veem. É sempre assim, ornitólogo também. Sempre eles vêm, todo mundo vê. Botânico, ornitólogo, a gente vai para o campo e não vê a porcaria dos bichos. Então, lá. Né? Não, a gente vai ficar na trilha cantando assim, ai, que planta linda, vamos coletar. Olha outra, vamos coletar, porque daí elas vão aparecer. E aí o Arno vai subir nas árvores para coletar as pererecas nas bromélias lá em cima, que eu nunca vi nem ouvi, quer dizer, nunca vi nem comi, eu só ouço cantar, entendeu? Porque eu não subo para pegar. Aí tá fechado o acordo. E aparecendo a cobra, a gente pega, vocês estão tranquilos, não tem problema nenhum, beleza. Você protege nós, né, Márcia? Gente, Pensando aqui, foi Marcelo. dar uma sugestão para você. O Sávio que é o grande organizador desses eventos. Né? Tudo vem das ideias dele, da energia, né, do Sávio, que vem, eu sei que é por causa daquele café, mas eu não vou ficar comentando muito isso. Eu acho que a gente podia, de repente, fazer, Sávio, no ano que vem, chamar os atuais palestrantes para fazer parte da comissão organizadora e a gente fazer uma coisa bem voltado para as práticas de vocês com os alunos no campo. Que é uma coisa que, assim, que eu acho encantadora que vocês fazem, e que seria muito interessante as metodologias que vocês usam no campo, levando em conta a biossegurança, levando em conta a didática, talvez fosse uma ideia. Acho que a gente pode fazer a UF, pagar a hospedagem lá no SEADES, na Ilha Grande, lá da UERJ, para a gente ficar uma semana lá, dar o curso lá uma semana. É só pedir sensacional. Eu boto também em Iguaba, hein? Iguaba, aquela melhor ainda. Penso o seguinte, o nosso Floresta e Restinga, pronto. Uma semana em Ilha Grande e outra em Iguaba, fazer 2 semanas. Então. já pensou, o Carlos Simaringa está votando pela Ilha Grande, né? Mas o importante é esse coletivo está se adensando, né? O Arno e a Adriana, eles já são, vamos dizer assim, a prata do evento, né? Assim, o evento existe há 2 edições, vamos dizer assim, e eles já estão agora, Mara, com certeza, num próximo evento, ela vai ser convidada, a gente só precisa alinhar, né, algumas questões. Convidado. Porque a gente, como coordenador, a gente abre o espaço da nossa fala, né, para poder ter alternâncias, né? Então, então assim, existe a possibilidade eventual, assim, dependendo do que acontecer, de que, assim, eu fico como um coringa ali, se abrir, se tiver uma condição, eu venho também no próximo evento, mas abrindo sempre oportunidade para o colega, né? E ficando um pouco na retaguarda, assim, para que tenha uma diversidade e as experiências dos colegas. Mas eu digo que, embora todos os palestrantes sejam merecedores de estarem em todas as edições, mas
o Arno e a Adriana já se consagraram, porque, se a minha memória não me trai, eles foram os únicos que estiveram nos 2 eventos. Eu espero que esteja no 3º, né? Porque eles merecem de verdade. E os novos já estão convidados também, né? Mas é isso. Fazem uma dupla sensacional, Arno e Adriana. É um prazer enorme, muito delicioso falar sobre essas coisas. Contar um pouco de história, né? Legal. Muito bom. E a gente, viu, Arno, viu, Adriana? A gente precisa lá em Iguaba, eu preciso dar atenção a vocês, tá? Me provocar um pouco também, porque a gente fica com uma quantidade de demanda tão alucinante, mas consegue realizar no final, principalmente com a ajuda de todos. E é esse o grande recado, né? Que a gente conseguiu fazer esse evento nesse momento, foi por um coletivo. Então, eu oficialmente, da minha parte, eu encerro a minha fala, deixando um abraço enorme para todos vocês, e vou deixar o microfone aberto, se a comissão organizadora ou algum participante queira se manifestar. A hora é agora. Eu quero. Tá, então um abração, Marcelo. Agora você encerra, tá? Não, eu quero agradecer a vocês, porque hoje, depois de assistir esse evento, eu sou uma pessoa muito mais tranquila. Eu achava que eu tinha uma vida muito perigosa dentro do meu laboratório. Depois de ver vocês falando, lá no meu laboratório só tem doença de Chagas. Comparado com o que vocês enfrentam, isso não é nada. Eu estou super contente. Muito obrigado pela contribuição à minha tranquilidade pessoal. Vamos ver se ano que vem a gente fala de novo sobre a biossegurança com trabalho com incêndios florestais, né, com queimadas. Isso é uma área que a gente tem investido já de uns anos para cá, né? Um pouco de trabalho de campo também, né? Talvez com os outros enfoques. Enfim, tem muita coisa para a gente tratar e também a gente está aberto, os participantes que queiram também fazer sugestões, né, de temáticas, e é isso. Hanna, quer manifestar alguma palavra? Felipe? Eu só queria agradecer mesmo a todo mundo que está vendo, todo mundo que participou, e aos palestrantes que fizeram palestras ótimas, incríveis. Foi muito bom mesmo. Obrigada por tudo, gente. Foi ótimo. Muito bom. Felipe? É isso aí, queria agradecer. Mesmo palavras da Hanna, valem para mim também. Foi um ótimo evento, ótimas palestras, ótimo participante. O chat aqui é muito engraçado, cada conversa aqui, muito boa. Eu não vi. Olha, eu tenho que dizer que esse chat foi desopilante para mim, porque eu estava no ritmo, palestra ontem, palestra hoje, sem dormir, sem comer direito, preparando. E aí, agora eu fiquei aqui de boaça, assistindo palestra e batendo mó papo com os alunos aqui no chat, falando um monte de mensagem. Foi ótimo, desopilei. Todos muito bons. Né, Mara? Agora, você gostou da serpente, não gostou, Mara? Hein? O sonho da cobra? Eu nem sou, meu filho. Não tem essa, entendeu? Eu adorei, Sávio. Muito obrigada, Sávio, Marcelo, Felipe, Hanna, adorei. Arno e Dri, vocês são ótimos também. Eu me diverti a beça aqui e, enfim, só quero agradecer. E para mim isso foi especialmente bom, assim, terminar o meu dia de hoje participando aqui, podendo ver com calma as palestras e interagindo com a galera. Os alunos todos muito fofos no chat. O pessoal aqui está querendo virar. Quem não é aluno da UF quer virar agora, né? Olha aqui, ó, quer ver? Sou de... não, aluno, primeiro simpósio Andressa, né? Lá de Goiás. Obrigado, viu? Vocês de outros estados que estiveram aqui prestigiando. Com certeza, no próximo evento, nós vamos usar uma plataforma que permita mais pessoas, porque a nossa plataforma as inscrições acabaram há uns 2 ou 3 dias atrás, não foi? Ou mais que isso, né? E já há um tempo. Você quer catar caracol no cerrado? Não, beleza. Quem falou que quer ter aula comigo pode chegar, chegando. Eles não morrem nas minhas aulas.
não morre. Eu quero saber quando a Mara vai para Goiás. Aí, Mara, você já está indo para Goiás. Passagem que nós Olha, vamos... eu tenho certeza que todos os professores aqui presentes são professores que vivem de portas abertas, sempre tem uma janelinha no coração deles, um projetinho na mão para entregar àquele que tem vontade de trabalhar, né? Então, vocês se sintam motivados a partir desse evento também, porque vocês conheceram um pouco mais os nossos amigos, colegas, docentes. Eu vou no Goiás, eu quero ir lá no Goiás. Você vai no Goiás. Muito eu bom. vou. Ano que vem, o Congresso de Botânica é em Goiás, aí, ó. Todo mundo no Congresso de Goiás. Obrigado, Carlos. E sabe, um agradecimento todo especial à Hanna e a Felipe. Não é fácil trabalhar comigo e com o Sávio, dois tagarelas, não deixam ninguém falar. Terrível. A gente não sabe que tem dois ouvidos e uma boca, que é para ouvir o dobro. Então, não, a gente é contador de história, né? A gente conta história. Mas a essa do jacaré ilustrou também, não ilustrou, Adriana? Não foi? Essa do jacaré foi terrível, foi um susto, sabe? A gente que está acostumado a trabalhar no campo, como é que eu vou imaginar que uma jacaré vai estar ali do lado do ninho e eu não conseguia ver no meio daquela mata, né? Mas, enfim. Ai, deixa eu contar uma que eu não contei na palestra. Conta. Eu contei algumas na minha palestra, mas essa eu não contei. Você falou de não pode deixar a bota para fora do quarto, né? Aí no Pantanal, na verdade, eles falavam a gente não deixar as botas do lado de fora, nem porque o lobinho tinha um lobinho que ia lá à noite, leva, né? Na posada, e ele roubava só um pé da bota, entendeu? Que é o raposinha. Eu não podia, que o lobinho chegava lá e roubava um pé de bota e deixava a gente sem sapato. Então, era o contrário, tinha que deixar para dentro. E aí você sabe qual é o ar? Hein, Marcelo? Eu não só deixei para fora, como eu ainda levei o gato do caseiro para dormir comigo na cama. Olha. De carente. Eu vou deixar a bola lá, deixa eu falar. Não ia aparecer mesmo, cara. Marcelo, olha só. A bota é quentinha, você tira o pé dali e deixa do lado de fora. Aí o réptil, né? Para se termorregular, fala, nossa, mas que abrigo maravilhoso. Aí uma cobrinha entra e fica ali, né? Então, de queijo, né? Aí o que também de saco de coleta de botânica, viu? De vez em quando a gente chega com... mas o pessoal, as populações tradicionais, vamos contar assim, né? Os amigos mesmo, né? Eles me ensinaram uma coisa que eu achei legal, assim, na impossibilidade, ou de alguma maneira, se você carrega umas folhas de jornal velho, igual vocês carregam os jornais para fazer as essicatas, você embola um jornal e põe dentro da bota, porque aí evita os bichos entrarem ali, sabe? Se aí sua bota estiver molhada, então é ótimo também. Porque aí dá aquela enxugada, e aí o bicho que for entrar ali, se não for um bicho muito pequenininho, ele não vai entrar, porque você fez aquele chumaço de jornal amassado, e aí o dia seguinte você está mais seguro para verificar sua bota, sabe? É um artifício bacana. Né? Mas é isso. Bom, tá difícil a gente se despedir, porque a conversa está tão alegre, né? Tá tão... A saideira, gente, vamos pedir a saideira. Antes de ir embora. Conta mais um caso aí, conta um caso aí. O que você encontrou de bicho numa árvore? Não, eu quero saber da amônia. Vocês sabem, ninguém falou da amônia que eu perguntei com a história da amônia. De levar um vidrinho de amônia. Eu ia contar da onça para você, mas da amônia não. Eu quero experimentar isso, levar para marimbondo. Não, eu não uso nada disso. Eu sou todo purista, eu não deixo aluno usar perfume, eu não deixo aluno usar nem sabonete de coisa, só o sabão de coco, olha lá, eu não deixo usar perfume, nada disso, nada. Só o café vai para campo. Contra inseto que você está falando, Dri? É um vidrinho com amônia, e aí, se tiver um enxame, você abre o vidrinho da amônia. E deixa a amônia parece que afasta. O Caio está aqui,
especialista em inseto, talvez ele saiba dizer alguma coisa para a gente, mas... Já ouviu isso, Caio? Na aplicação tópica, em caso de picadas, existe a recomendação própria. Não é, é só para abrir. Só para abrir o cheiro. Como repelente que você fala. Como repelente, como repelente. Eu já ouvi tanta coisa, que você pode comer banana, porque tem complexo B, vitamina que exala, que funciona como repelente. Eu tenho sangue ruim, sabia? Leite de banana. Eu já ouvi tanta coisa, mas eu não tenho comprovação. Eu também não conheço, Adriana, não conheço. Escrevi o Silvio José. Não conheço, na verdade. A minha intenção é justamente o contrário, né? Eu quero inseto. A vitamina B12, Carlos, é isso. Funciona. Caio, uns metabólitos secundários daqueles que são atraentes à polinização, tu fica no banho, tá tudo para cima de você. Adriana extrai e você toma um banho. Demorou. Pois é. Então é isso. A gente ficar aqui quando. Não, Arno, só para puxar, agora é sério. Qual o bicho maneiro que você encontrou no alto da árvore que te surpreendeu, fez seu coração palpitar? Conta pra gente. Já encontrei. Acho que a abelha foi o que deu mais medo mesmo. Né? Mas vou te falar que vocês estavam falando, eu estava lembrando, um dos bichos que eu já encontrei, não foi uma vez só, e que fez meu coração palpitar, foi carrapato, gente. Meu Deus, tem um bicho nossa, caramba! Não, às vezes, uma vez lá no alto da árvore, eu olho assim, aquela bolinha assim, de carrapato se espalhando. Não. Aqui, né? O Ademir está saindo, deixando um abraço aqui, o Caio também, todos. Valeu, gente. Daqui a pouco tá só nós aqui. Fica só a gente, né? Tchau, Andressa, tchau. Nós vamos contar muito caso ainda, não vai embora não, tá? Gente, isso. Eu vou contar um negócio que vai deixar o Arno com esse cabelão arrepiado, assim. Eu vi uma área do Pantanal que eu fui, ali na Fazenda Rio Negro, no Pantanal, na época da seca, e a gente tinha os pitfalls instalados, e a cerca do pitfall ficava enrolada, né? A lona, então a gente tinha que desenrolar, né? Amarrar para abrir o pitfall. Foi o lugar na minha vida onde eu vi e peguei mais carrapato na face do universo, assim. Eu nunca vi nada igual. Nível. A gente pegava a lona, botava a mão na lona no chão, eles começavam a subir na gente, assim, vinham de tipo arrastão, assim, e começava a subir. Então, a gente andava com silver tape grudada na calça, porque quando a gente saía botando silver tape, colando todo mundo, mas assim, eu nunca vi nada igual, era assim, centenas. Você botava o dedo no chão, eles já começavam a subir em você, assim. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Não, é desesperante. É absurdo. Simpático, mano. São lugares que, às vezes, pastagens abandonadas, que tiraram os cavalos, tiraram os animais, você passa ali, aí eles era naquela fazenda assim, de tirar, assim, aquilo parece que a jaqueta e os carrapatos, né? Os carrapatos e a jaqueta. Acontece, né? Não, era horrível. Principalmente essas bordas de unidade de conservação, né? Essas bordas de... Mas ali nem era, viu, Sávio? É aquela fazenda que gravaram aquela novela Pantanal. A gente foi até conhecer a casa da Juma Marruá. Nossa, cara, só a gente veio pra Era uma fazenda... Não lembro disso, não. Era uma fazenda que foi comprada pela Conservation, não é assim? Mas eu nunca vi nada igual. Ainda bem que eu fui para um campo só lá. Depois foi para outro. Ainda bem. Muito bom. Gente, então, muito bom. Um beijo, um abraço grande para todos vocês. Beijo. Foi ótimo. Obrigada. Parabéns, abraço. Parabéns, Ana. Parabéns, Felipe. Parabéns, Savito. Parabéns, comissão. Tchau, gente. Obrigado, parabéns a todos também. Parabéns a todos. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.